A juiz esclarece. Vamos abordar nesta sessão e nas próximas sessões uma nova temática relacionada com a Lei Tutelar Educativa. Esta lei destina-se a jovens com idade incluída, enfim, entre os 12 e os 16 anos, ou seja, que nessa idade, entre os 12 e os 16, pratiquem fatos que, se tivessem uma idade superior a 16 anos, seriam qualificados como crime, ou seja, estamos a falar de jovens que ainda não profizeram os 16 anos de idade, mas que já têm pelo menos 12 anos de idade e que praticam factos qualificados pela lei penal como crime. Já sabemos que só podem ser agentes de crime aqueles que tenham pelo menos 16 anos de idade. Considera-se que abaixo dessa idade as pessoas são inimputáveis, ou seja, não podem ser passíveis do juízo de censura jurídico-penal e por isso se entende que, face à lei, não podem cometer crimes. Crimes que deem lugar à aplicação de uma sanção penal, de multa, de prisão, enfim, as sanções que se encontram tipificadas na jurisdição penal. E então, a que é que se destina esta lei? Estes jovens que, entre os 12 e antes de perfazerem os 16 anos de idade, cometem fatos que poderiam ser crimes se tivessem pelo menos 16 anos de idade, o que se pretende é que não sejam depois sujeitos ao sistema penal. Ou, portanto, o objetivo desta lei é reeducá-los para o direito. E, ao abrigo desta lei, apenas serão aplicadas medidas tutelares e educativas se verificar essa necessidade de reeducação para o direito. E isso manifesta-se em todas as fases do processo, como iremos analisar ao longo destas sessões. Desde logo, na fase do inquérito tutelar educativo, competirá ao Ministério Público verificar em todas as possibilidades que esta fase oferece se existe ou não esta necessidade de educação para o direito, porque o processo só irá prosseguir se essa necessidade se verificar. Não temos, portanto, aqui, através desta lei, um objetivo de segurança da sociedade propriamente dito, como pode acontecer e acontece com o sistema penal. O que se verifica ainda é a necessidade de, ao nível de cada um dos agentes da prática destes factos, que têm entre 12 e 16 anos, permitir que a sua formação pessoal os reencaminhe para o sentido do direito, para o sentido da justiça, portanto, que sejam reeducados de forma a interiorizar os valores necessários para que, chegada a idade dos 16 anos, não se tornem infratores, agentes da prática de crimes. E esse é o espírito que vai orientar toda a atuação, quer do Ministério Público na fase do inquérito tutelar educativo, quer depois do juiz se o processo chegar à fase jurisdicional. E então quais são os pressupostos para que essa lei possa ser aplicada? Portanto, é, como disse, necessário que o agente tenha pelo menos 12 anos e quando pratica o fato, portanto, tenha 12 anos quando pratica o fato, pelo menos 12 anos e não tenha ainda 16 anos de idade, portanto, é necessário que o fato seja praticado tendo o agente da prática desses factos uma idade incluída entre os 12 e os 16 anos. É ainda necessário que a data em que é proferida a decisão final do processo, esse jovem ainda não tenha atingido a idade de 18 anos, porque nesse caso o processo cessa ou é arquivado. É ainda necessário que
para que possa ser aplicada uma medida tutelar educativa que, neste interregno, portanto, o processo pode prosseguir até aos 18 anos de idade do agente, desde que o fato tenha sido praticado entre os 12 e os 16, e, nesse interregno, não seja aplicada ao jovem uma pena de prisão efetiva por factos que, entretanto, tenha praticado a partir dos 16 anos de idade, porque nessa situação cessa de imediato a intervenção tutelar educativa por impossibilidade, até porque as finalidades da jurisdição penal, portanto, o cumprimento de uma pena de prisão, é incompatível com a perduração, a aplicação de uma medida tutelar educativa que vise a educação para o direito e evitar que essa mesma atuação ao nível da jurisdição penal tenha lugar. Se já teve lugar e já foi aplicada uma pena de prisão efetiva por fatos, entretanto, cometidos entre os 16 e os 18 anos de idade, tal demonstra que neste campo já não será viável a intervenção ao nível da lei tutelar educativa para a dita reeducação para o direito. E, no essencial, as finalidades da lei tutelar educativa são essas. É, como disse, evitar que os jovens sejam depois sujeitos a esta jurisdição penal a que ficam sujeitos a partir dos 16 anos e consigam compreender, antes de atingir esta idade, que determinados comportamentos têm consequências em termos da prática de crimes e, portanto, são nocivos ao bem-estar comunitário, e é isso que, no essencial, a lei tutelar educativa visa acautelar. E com isto penso que, em termos de finalidades da lei tutelar educativa, disse o essencial. Bem-aja pela atenção.